Por que que você não consegue mudar o patamar financeiro? Por que que todos os relacionamentos que você encontra têm o mesmo padrão? Por que que sempre você está repetindo os mesmos ciclos e nunca realmente avança? Até que você se torne consciente, o seu subconsciente irá guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Tudo está no nosso subconsciente. Paradigmas, crenças, tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, tudo aquilo que a gente escutou e coisas que a gente nem sequer lembra que escutou, mas todas essas falas foram programando, foram criando uma programação no nosso subconsciente. E essas crenças, elas são tão enraizadas que muitas delas nós não temos nem entendimento ou nem acesso. Só que, por não ter acesso, não quer dizer que elas não vão impactar a sua vida. Muito pelo contrário, elas vão te guiar nessa jornada chamada vida. E todos os resultados que você tem hoje na área emocional, na área espiritual, nos relacionamentos, com você mesmo, todas essas crenças elas vão guiando os seus passos e os resultados que você tem são com base nessa programação. É o famoso ciclo da identidade sabotadora, ou seja, enquanto a gente não reprograma essa identidade verdadeira de quem de fato nós somos, essas crenças que foram programadas no seu subconsciente vão ditar os seus resultados. É por isso que muitas vezes você tem um resultado, só que daí você não consegue se manter nesse resultado e você fica ali por um tempo e você volta novamente. Eu gosto muito de uma analogia que é o seguinte: imagine um avião que ele tem uma rota programada, ele está saindo de São Paulo com destino a Campinas. E aí acontece uma turbulência no meio do caminho e ele sai fora dessa rota. Ele até fica um tempinho fora da rota, mas essa programação vai colocar ele de novo na rota para que ele chegue naquele destino que ele está programado. Vou colocar eu como exemplo para você entender melhor. Todas as vezes que eu me propus a fazer algo, ir para academia, começar a ler um livro, melhorar minhas habilidades para poder ganhar mais, todas as vezes que eu iniciava essa trajetória, eu até ia bem no começo. Só que daí o que acontece? Alguma coisa nesse percurso me fazia desviar o foco, que é a turbulência que eu falei ali pra você, e fazia com que eu voltasse novamente para o caminho de volta. Para qual? Para aquela crença ali base, aquela que eu sempre estava habituada. Por quê? Porque ela é mais forte do que essa nova ideia que eu estou tentando seguir. Porque a gente está num fluxo. Aí acontece alguma coisa aqui, aí você tem que ficar um período sem fazer aquilo ali. Aí volta novamente para cá. Então, para você recomeçar de novo é muito desafiador. Só que quando você traz a consciência, você fala: peraí, que agora eu entendi como é que funciona essa programação na minha mente. E a gente precisa reprogramar, trazer a consciência, ou seja, entender o que de fato está acontecendo, por que que você não consegue mudar o patamar financeiro, por que que todos os relacionamentos que você encontra têm o mesmo padrão, por que que sempre você está repetindo os mesmos ciclos e nunca realmente avança. Ou você até avança um degrauzinho ali, mas esse degrauzinho, para você subir novamente, é um período de tempo muito longo, então praticamente você não vê resultado. A gente tem que ter paciência com o processo, porque a gente está falando sobre emoções, sobre crenças, coisas que estão tão enraizadas dentro de nós que afetam até o nosso corpo físico. A gente está falando de emoções, a gente está falando de crenças que são programas mentais enraizados há milhares de anos, até mesmo antes de nós estarmos aqui nessa terra, né, por antepassados nossos. Então, assim, são coisas profundas que você precisa, sim, tirar um tempo e entender que vai levar um tempo para você começar a ter consciência. Só que a partir do momento que você começa a ter consciência, as coisas acontecem muito rápido. Então esse processo é um processo que vai começar internamente para depois ele se expandir para o externo. Claro que em alguns momentos você vai ter sim resultados já visíveis, mas tenha paciência com o seu processo, porque cada pessoa é um ser individual. Eu falo por mim que desde quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, já se passaram 4 anos e eu ainda estou em fase de aprendizado, porém eu já trabalhei muitas questões dentro de mim
Já passei por muitos processos na parte do meu relacionamento, por exemplo, que hoje, se eu estou casada, realmente foi por muita vontade e muita dedicação da minha parte, da parte do meu esposo, muito treinamento, muita busca, direcionamento, porque senão eu nem estaria. Eu sempre vi, por exemplo, a minha mãe se separando, arrumando outro marido e se separando de novo, nunca deu certo. Então isso já era uma programação na minha mente e eu percebi que eu estava repetindo os mesmos padrões, ou seja, eu entrava num relacionamento, passava um tempo, não dava certo, aparecia um problema, eu fugia do problema. Eu sempre vi minha mãe fugindo do problema e eu inconscientemente fazia o mesmo. Só que a partir do momento que eu trouxe a consciência, o que eu fiz? Opa, peraí, eu não vou repetir os mesmos padrões que minha mãe. Eu não preciso viver a história que a minha mãe viveu. Eu tenho a minha história e eu vou escrever a minha história. Só que eu só vou escrever a minha história se eu tiver consciência do que está acontecendo comigo, de quais ações eu estou tomando a partir da programação que eu tive desde a infância, de quando eu era criança até hoje. Eu separei 2 páginas aqui de um livro que eu estou estudando e que é inclusive o que eu quero trazer aqui para vocês. Eu não sei se você é cristã, se você tem alguma religião, enfim, independente do que você seja, do que você acredita, eu quero trazer aqui algo para você, para que você tenha um entendimento ainda mais profundo, longe de crenças, de dogmas, de religião. Na palavra, na Bíblia, lá em Marcos 11, 24, diz o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, credes que recebereis, e assim será feito. Aí eu quero trazer o que tem aqui nesse livro, e depois eu quero trazer algumas anotações que eu fiz também. Releiam essa passagem e preste toda a atenção à diferença nos tempos dos verbos. O verbo crer e receber estão no presente, ao passo que assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Eu até grifei essa parte que eu vou ler aqui agora, então preste bem atenção. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. Você vai entender, fica aqui tranquilo. O sucesso desta técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. No trecho bíblico, temos em poucas palavras enigmáticas uma introdução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente. Eu até coloquei grifado essa parte para que a gente possa entender algo. A gente está falando de mente consciente e mente subconsciente, que é onde tudo acontece. No trecho bíblico temos, em poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente. Isto é, gravar no subconsciente aquilo que desejamos. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão e o coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar um resultado negativo. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou trazer o entendimento aqui para você acessar isso aqui. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: a nossa mente consciente, ela é a mente da razão. E quando a gente está falando de fé, a gente está indo para além da razão. Por quê? A fé, lá em Hebreus 11, e fala o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a prova daquilo que esperamos. Ou seja, para usar a fé, para exercitar a fé,
a gente tem que ir para além da mente consciente. Porque a mente consciente, ela é a mente das condições. Ou seja, ela é a mente consciente, ela é a mente da razão, a mente daquilo que se vê, que você pode tocar, que você pode sentir. Por exemplo, você vive hoje uma realidade que você não está satisfeito em alguma área da sua vida. Para um pouquinho, pensa na sua vida e observa em qual área você não está satisfeito. Vou colocar como exemplo aqui. Vamos supor que você hoje trabalha CLT, mas você deseja ter a sua própria empresa, né? Usar os seus dons e talentos para ter sua liberdade. Só que daí você olha para sua conta bancária e você vê lá que está negativo. E aí você fala, cara, é impossível ter uma empresa um dia, porque olha aqui, essa é a realidade. A gente está falando com a lógica, com a mente consciente. Só que as nossas crenças e a fé, ela é trabalhada na mente subconsciente. Por quê? Porque a mente subconsciente, ela é a mente emocional. Então, quando a gente fala da mente subconsciente, a gente está falando de acessar algo igual à fé. Porque você vai usar a sua imaginação, você vai usar a sua emoção e você vai crer sem duvidar, mesmo que a tua mente racional, a tua mente lógica diga para você que é impossível. Porque a realidade diz uma coisa, mas a fé, ela acessa aquilo que está para além da realidade. Ou seja, para além daquilo que você está vendo agora. Então, quando a gente entende que para que a gente exerça a fé e para que as coisas realmente aconteçam, a gente tem que entender que nós estamos falando da mente subconsciente e não da mente consciente. Porém, você traz a ideia de que você quer ter uma empresa, de que você talvez queira trocar o seu carro para dar uma vida melhor para sua família, para que você possa ter acesso a novos lugares e isso, consequentemente, te fazer crescer e evoluir. Quando a gente fala disso, claro que vai passar pela mente consciente, não tem como algo ser imprimido, ou seja, ir para a mente subconsciente, sem antes passar a mente consciente. Deus nos deu essa capacidade para que seja usado, tanto a mente consciente quanto a mente subconsciente. Mas a gente tem que ter um filtro na hora de trazer essa informação para a mente consciente. Não existe coisas impossíveis, existe algo que você ainda não acessou, seja mentalmente, intelectualmente, mas você ainda não acessou. Mas já existe, tudo já existe. Por que algo é impossível ou não? É porque você ainda não acessou, porque você ainda não conseguiu chegar naquele lugar de acesso, de confiança, de reprogramação realmente do seu subconsciente. Então, o meu conselho para você, assista isso várias vezes. Eu sempre vou e leio um livro, depois eu passo um período de tempo na minha vida, busco outros estudos, outros conhecimentos, depois eu volto nesse livro e eu falo, meu Deus, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Então, todas as vezes que a gente lê ou escuta ou estuda algo, sempre vai passar algumas coisas ou outras desapercebido. Por quê? Porque a nossa mente, ela sempre vai estar vagando de um lado para o outro. As coisas que estão acontecendo, principalmente se você ouve ou ler, muitas vezes não tem como você ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas quando você está ouvindo algo, principalmente uma aula, que às vezes você coloca no fone, vai fazer alguma outra coisa, se você quiser realmente uma mudança na sua vida, eu recomendo, sabe? Não tem tempo, acorda uma horinha mais cedo, faz um esforço, vai valer a pena, pode ter certeza. Acorda um pouco mais cedo, fala, cara, eu vou tirar esse tempinho aqui em silêncio para mim estudar realmente. Algo te chamou a atenção, é sua intuição, perceba, anote, busque entender mais sobre aquilo que tocou seu coração, porque é isso que vai realmente transformar a sua vida, é isso que vai realmente trazer resultados para a sua vida, e eu tenho certeza que à medida que você vai colhendo novos resultados, isso vai te dando mais estiga, mais ânimo, mais esperança, mais vontade e garra de realmente alcançar aquilo que de fato tem aí dentro de você. Então não deixe com que suas crenças, elas ditem o seu destino, porque quem realmente vai escrever a sua história é você. Mas se você realmente fizer aquilo que nós estamos aconselhando aqui, nós não somos os donos da verdade, jamais, não queremos ditar regra aqui, mas é algo que tem transformado as nossas vidas, as nossas realidades. Eu
morei 4 anos na Alemanha, lá eu fiz algumas formações também. Então, assim, a gente passou muitos anos e muito tempo para entender como de fato funcionam nossas crenças, mente consciente, mente subconsciente. Para mim é um prazer servi-los. E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários abaixo. E eu espero que tenham gostado dessa aula. Até mais!